Como escolher um sistema? O primeiro já falou um pouco sobre o assunto quando a gente está falando sobre estilos, né, sobre temas, mas acho que o principal seria esse, né? Qual que é o tema que você quer jogar? Existem diversos temas, desde os principais seriam ali fantasia medieval, ficção científica, e aí existem diferentes níveis de ficção, diferentes níveis de fantasia, e diferentes fantasias de diferentes localidades, então terror, tudo que você imaginar que seria uma categoria de literatura, por exemplo, ou de um filme, pode ser a categoria de um RPG. Então, um dos principais elementos para você escolher o sistema seria esse, o tema que você quer jogar. Depois, você ainda pode dividir ali em outras duas categorias, que seriam sistemas mais narrativos e sistemas mais mecânicos. Sistemas mais mecânicos são sistemas como, por exemplo, o próprio D&D, que tem ali mecânica meio para tudo, tem visualização em grid, você vai poder colocar ali umas pecinhas para poder identificar onde seu personagem está, vai variar de acordo com essas mecânicas, o que você pode ou não fazer. Então, existem regras e mecânicas para poder fazer o jogo fluir, e ele é mais encaixotado, mais redondo em relação a isso. Já os mais narrativos, eles já são mais livres de interpretação nesse sentido. As regras são mais soltas, então varia mais da criatividade da pessoa, vai mais das pessoas, de como eles se comportam e o que eles acham que podem fazer na aventura. Não é teatro, cada um faz o que quer, existem regras e existem maneiras de se jogar, mas são um pouco mais soltos em relação a isso. E aí dentro dessas duas categorias também, tem graus de mecânica, igual a gente estava falando mais cedo, tem um GURPS da vida em que você tem ali regras e progressões matemáticas para poder identificar qualquer tipo de coisa, e tem outros, tipo old school e tudo mais, que são as regras um pouco mais soltas e tudo mais, elas existem, elas estão ali, tem mecânicas para as coisas acontecerem, mas ela também tem um pouco mais de liberdade narrativa e tudo mais. E o narrativo também tem uns que já tem regra de narração, é como se você estivesse fazendo uma escolinha de teatro, assim, você está participando de uma brincadeira de interpretação, e aí tem a regra daquela brincadeira de interpretação, então ele vai mais por esse sentido também. E uma outra questão também que você pode levar em consideração é o preço, né? Tem que ver quanto você está disposto a investir no hobby, como a Marcela está falando. Não é necessário você investir um rim, embora se você queira jogar o último D&D que foi lançado, provavelmente um rim só não vai ser o suficiente. Então, sorte que você tem alguns sistemas que são um pouco mais caros, tem sistemas que você não encontra no Brasil, tem sistemas que você só encontra em inglês, tem sistemas que são gratuitos, tem sistemas aí de toda a faixa de preço possível que você imaginar. Tal como livros e mídias no geral, você encontra ali uma variedade muito grande. Então, é também um processo decisivo ali você decidir, a gente quer jogar um jogo que custa, sei lá, R$100 o livro. São 5 pessoas que vão jogar, divide esse valor aí, a galera, todo mundo compra junto e coloca, e não precisa ficar o ônus de uma só pessoa, não é só o mestre que precisa ter o livro de RPG. O livro é útil para todo mundo. Então, acho que essas 3 principais motivações já dá para ter um norte muito, muito firme de qual sistema você vai escolher. E aí, dentro do sistema também, de todas essas regras, existem variadas complexidades de sistema. E aí também você vai afunilando cada vez mais para você escolher, não, quero um mais complexo, com mecânicas muito bem descritas, igual a gente falou mais cedo, tipo um GURPS da vida, ou outros de ficção científica mais científica mesmo, você tem que ali fazer os cálculos na HP para poder fazer uma rolagem de dados, ou outros que já não são tão com regras mais tranquilas em relação a isso. Então, o nível de complexidade também pode te ajudar a decidir. E aí, só juntar a galera, ver o que todo mundo concorda, ou se não tiver ninguém concordando, o mestre decide, porque ele que vai narrar mesmo, então a galera que aguente. Se não gostou, vai pegar um livro e narra. Então, acho que essas são as principais diretrizes para você começar já a entender o sistema, e depois que você
conhecer um, às vezes não gostou, vai para as variações, vai para alguma coisa completamente oposta que você queira, e você pode ir explorando até você ter os conhecimentos necessários para, quem sabe, até criar o seu próprio, né? Mas não vai nessa aí de, vai Então, jogar e tal, porque às vezes você vai para um lado todo oposto. O lado oposto de jogar é não jogar, tá? Eu quis dizer outra coisa. Lá do oposto você eu, tem escolhido. eu adoro que a gente até hoje não teve ninguém do teatro vindo aqui bater na gente, porque a gente fala assim, RPG tem regra, tá? Não é igual teatro que qualquer um faz o que quer, Não, não. mas Como se, tipo, eles não conseguem bater ninguém, não. como se no teatro não tivesse, sei lá, direção. Você que é dramaturgo aí, ó, Cada um entra em cena vem e faz o implicar que com dá a na gente telha. nos comentários. Isso. Você que é dramaturgo. O nosso nicho de É teatrólogo. espectadores, Teatrólogo, você que é seguidores contra a teatrólogos, regra. né? Do nada. Zé Celso Martinez comentando aqui no canal. Eu sou a favor de que quem decide o sistema é o mestre, tá? Vai ser o boi de piranha que vai se sacrificar pelo bem-estar da turma é o mestre. A gente sabe que no fim das contas é ele que vai ler o livro, é ele que vai ter que se virar para explicar isso. Ele sabe que ele vai combinar com todo mundo, de todo mundo ler o livro para chegar sabendo na hora. Ninguém vai ter lido porríssima nenhuma, ele que vai ter que explicar. Toda hora tirar dúvida dele que vai ter que tirar porque a pessoa não prestou atenção, a pessoa chegou lá falando, porque o meu poder faz isso e não faz. Então, assim, depois que todo mundo combinar quem vai jogar, a primeira coisa, antes de combinar qual sistema, vocês vão combinar quem vai narrar. A hora que decidir quem vai narrar, vocês vão falar, bom, então vê aí o sistema que você está disposto a aprender para ensinar, porque para isso não há salvação. Mas eu concordo com, acho que o Luiz sintetizou bem, assim, pontos principais para você levar em conta na escolha de sistema. E, cara, mas eu não sei detalhes sobre esse sistema. Joga o nome do sistema, o nome do sistema mais regra de ouro aí no YouTube. Existe uma chance grande, considerável, de que a gente já tenha falado um pouco dele, nem que seja para descer o malho. Tem que você falar mal. Isso vai facilitar na sua escolha. Nem que seja para criticar e falar, não joga esse não, que esse é uma bosta. Escolhe outro. Cara, eu lembro quando eu joguei uma vez, primeira vez, era sei lá, cara, uma versão de AD&D, porque a gente não tinha material direito pra jogar. E eu fiquei tão grilado com o mestre, sabe, mudava as regras do meio, ele fazia uma loucura, que na segunda vez que eu fui jogar eu já tava mestrando. Então, assim, a partir dali, as pessoas que nunca jogavam, elas, como é que é? Não, como é que, né? Eu falava sempre a mesma coisa, fazia assim. Pra você saber como é que joga, imagina uma história que você acha legal, uma coisa que um filme, um livro, um troço assim que você gosta de ver. Então o pessoal já pensava em Senhor dos Anéis, Matrix, esse tipo de coisa. Tá, cara, Senhor dos Anéis, eu gosto de Senhor dos Anéis, eu gostei do filme. Então imagina que você é um dos personagens do filme. Quem você queria ser? Eu quero ser o Legolas da piruleta, o Legolas da flechada em todo mundo. Ele dá, né, da arcada de 3x4 e tal. E aí eu ia sabendo o jeito que a pessoa se via, sem ela ter jogado, já sabia como ela estava se vendo naquele mundo de fantasia. Mas você, que ainda não jogou, eu quero escolher um sistema, eu quero escolher uma história. Qual é o filme, série, livro que você gosta? É Senhor dos Anéis? Você gosta desse mundo de fantasia do Senhor dos Anéis? Você gosta de... Qual que é aquele outro que não é do Tolkien, que também falava de... Sem ser o Conan também. Poxa. Enfim. Harry Potter. Não, Harry Potter não. Tô pensando nessa fantasia medieval. Mas enfim, você gosta desse mundo, você gosta dessas coisas. Beleza, cara. O que você tem que fazer é procurar sistemas ou mesas com esse tipo de estilo. Então, o que define o Senhor dos Anéis? É uma fantasia medieval que tenha dragões. Aí você pode ir no Google, cara. Quero um RPG de fantasia medieval que tenha dragões. Aí ele vai mostrar para você uma renca de sistemas. Não, peraí, eu gosto de ficção científica, cara. Eu gosto de nave espacial, eu gosto de sair com espada laser e movendo as coisas.
Ah, então eu quero uma fantasia espacial de capa-espada. E aí você vai fazendo isso, a própria busca, ela vai te dar isso daí. Na nossa época, a gente dependia do mestre. Nossa, eu queria jogar isso daí. Ah, tem um fulano que mestra. Aí você chegava lá, o que vocês estão jogando? Ah, nós estamos jogando o jogo assim. Cara, você tinha que jogar o jogo assim, porque é aquilo lá. Como você é uma pessoa que está no futuro, e não nós que somos relíquias do passado, você já vai para a internet procurar. E aí você vai achar o seu nicho. Você vai achar que para fantasias medievais você tem o D&D, com 1 bilhão de versões, você tem Pathfinder, você tem os sistemas escola velha, né, os old school, né, que é o Old Dragon, por exemplo, você tem o Crônicas de Gelo e Fogo, o RPG, você tem a Lenda dos Cinco Anéis, você tem um monte de possibilidades só para fantasia. Ah não, eu quero ficção científica. Você pode jogar o GURPS, você pode jogar o Cyberpunk do GURPS, você pode jogar o D20 Modern, você pode jogar o Star Trek, o Star Wars RPG, existem diversos outros. E aí você procura, eu quero é terror, com vampiros e lobisomens, saci pererê. Aí você tem toda uma linha de jogos para isso. Então é muito fácil hoje você fazer isso. O que você precisa saber? O que você quer. O que você quer experimentar? Qual é o tipo de cenário que você está mais familiarizado? Ah, eu gosto muito de GTA. É, cara, vai ser difícil achar um jogo de GTA. Mas vai, tá? Porque GURPS tem isso daí. Dá pra fazer no GURPS. Também dá pra você fazer na vida real, mas aí você vai preso. Faz isso não. Então acha, cara. Acha o seu nicho, acha o seu grupo e vai em cima. Porque tá fácil e tem sistemas gratuitos, tem sistemas fáceis de identificar, tem sistemas que o pessoal comenta. Tem 1 bilhão de canal fazendo vídeo de 3 minutos falando sobre sisteminhas para você. Tem nossos cortes aí falando sobre sisteminhas para você. E aí, na última das hipóteses, quando você já tiver experiente, tá sabendo o que você tá fazendo, faz igual a Baal falou, cria o seu, cara. Porque aí você já sabe o que fazer, você já sabe como é que faz, você já entendeu como que é o processo. E aí você tem capacidade de buscar, né, fazer o seu próprio. Apesar do Salada não gostar. Ele não vai jogar o seu RPG. Faz aí, vai ser legal. Faz aí. Vai lá no Reddit e fala assim, pô galera, eu tô pensando em fazer meu sistema aqui e tal, não sei o que E vocês aí, o que acham? eles acham? É, falar. pede sugestão no O Reddit. pessoal lá Caraca. é tradicionalmente muito paciente com esse tipo de situação. Confia.